Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um dia, um Natal especial na presença do Senhor. Eu quero ler com você o texto que está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito muito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Amados, hoje nós comemoramos o Natal e eu quero perguntar para você qual é a importância do nascimento de Jesus. E por que esta pergunta? Porque nós poderíamos fazer aqui uma conjectura do que aconteceria no mundo se Jesus não tivesse existido. A revista Super Interessante, de 26 de dezembro de 2019, publicou um artigo exatamente com esse título: Se Jesus não tivesse existido. E ela faz algumas coisas, ela coloca algumas situações que eu gostaria de pensar aqui com você também. Ela fala que existem homens, ou existiram homens na história que sem eles o mundo não seria como ele é hoje. Charles Darwin, Karl Marx, Albert Einstein, Abraham Lincoln, Vladimir Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Adolf Hitler, Sigmund Freud, todos estes fizeram a sua contribuição no mundo, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas graças a estes homens, muitas coisas no mundo hoje são como são. Porém, o maior de todos eles, nós podemos dizer que foi Jesus Cristo. Porque ele transformou o mundo de tal maneira que tudo que nós conhecemos hoje seria totalmente diferente se ele não tivesse existido. A importância histórica do nascimento de Jesus, nós poderíamos dizer que ele dividiu a história em antes e depois dele. Se hoje nós contamos o ano 2022, dizemos 2022 depois de Cristo. Se Jesus não tivesse existido, talvez nós estivéssemos vivendo o ano 4720, seguindo o calendário chinês, ou o ano 5783, se nós estivéssemos seguindo o calendário judaico. As primeiras universidades da Europa elas foram fundadas por cristãos, e com isso, muitos filósofos, alguns que foram nominados acima, transformaram a forma de pensar e agir do homem. Sem Jesus, a depravação sexual teria exterminado a noção de família, tendo em vista que a maioria das religiões que eram professadas, elas
não davam valor à família e muitas delas tinham a prostituição cultual, ou seja, a forma de relacionamento sexual como culto à divindade. Então, a importância do nascimento de Jesus, a importância histórica, ela está sendo narrada, ela foi narrada nos livros de história e nós temos esta importância. Mas também tem a importância política do nascimento de Jesus. Por exemplo, a conversão de Constantino, que levou uma avalanche de conversões, entre aspas, poderíamos dizer, ali na Europa, com o advento do cristianismo sendo considerado por Constantino a religião do Estado. Estas conversões resultaram na criação de países como a Alemanha, a França, a Espanha, que foram formados por descendentes de povos bárbaros convertidos. As grandes navegações também foram bancadas pela Igreja. E os Estados Unidos da América nasceram destas expedições. E talvez nós, brasileiros, se não tivesse Jesus nascido, se o cristianismo não existisse, as navegações que foram patrocinadas pela igreja não seriam patrocinadas, porque não existiria igreja. Então é bem provável que nós tivéssemos sido descobertos ou pelos chineses ou pelos indianos. Sem Jesus e o cristianismo, as ideias de democracia e socialismo teriam mais dificuldade de serem aceitas e a liberdade de expressão seria raridade. A Renascença, a Revolução Industrial e Tecnológica foi uma resposta ao período de repressão da Idade Média que foi promovida pelo cristianismo. E é bem provável que o Império Bizantino ou os persas estariam dominando o mundo. Então, a importância política do nascimento de Jesus e, em consequência, o cristianismo foi uma mudança política, estratégica ali na Europa e no restante do mundo. Mas, além da importância histórica e da importância política do nascimento de Jesus, nós temos a importância religiosa. Se Jesus não existisse, Constantino não teria tornado o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e a religião dominante poderia ser o mitraísmo, que estava substituindo os antigos deuses greco-romanos. Se Cristo não existisse, não existiria o Islã, provavelmente, porque Maomé fundou o islamismo por considerar o cristianismo e o judaísmo uma deturpação da mensagem original de Deus a Abraão. Sem cristianismo, as cruzadas não existiriam para recuperar a Terra Santa e não conheceríamos muitos legumes, muitas frutas e muitos temperos que foram trazidos pelos cruzados quando voltaram da Terra Santa. Se Jesus não existisse, não teríamos o cristianismo. E sem cristianismo, o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é bem provável que teria no lugar da estátua do Cristo Redentor uma estátua dedicada à deusa Ganesha, que é uma deusa elefanta, e nós estaríamos prestes a comemorar o feriado de Pancha Ganapati e o solstício de inverno hindu. Isso se nós tivéssemos sido descobertos pelos indianos. E se tivéssemos sido descobertos pelos chineses, provavelmente teríamos ali no local uma estátua de Confúcio ou outro da cultura chinesa. Mas, aqui eu encerro o que foi publicado, as observações que foram publicadas
na revista Super Interessante. Mas a boa notícia é que Jesus nasceu. E em Hebreus, no texto que lemos, capítulo 1, versículo de 1 a 4, nós entendemos que sempre foi o desejo de Deus falar com os homens. Em Gênesis 3:8, o homem ouviu a voz de Deus e se escondeu. Em Gênesis 3:19, a voz do homem, a voz que o homem ouviu de Deus pela última vez no Éden, foi uma sentença de morte. Em Gênesis 6, versículo 13, Deus falou com Noé para encontrar descanso. Em Gênesis 12:1, Deus disse para Abraão que ele seria uma bênção para as famílias da terra. Em Gênesis 35:1, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó mudou o seu modo de pensar. Em Êxodo 3, Deus fala com Moisés numa sarça ardente. Em Josué 1, Deus anima Josué após a morte de Moisés. Em Juízes 7, Deus prova a fé de Gideão. Em 1 Samuel, capítulo 3, Deus fala a um sacerdote ainda menino. No tempo da monarquia, Deus fala com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, Daniel e todos os profetas. Porém, ele queria ter um relacionamento individual com cada ser humano, da mesma forma que ele tivera com Adão e Eva. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus declara qual era a sua missão neste mundo: procurar verdadeiros adoradores que adorassem a Deus em espírito e em verdade. E Jesus veio procurar o ser humano da mesma forma que procurou o primeiro casal em Gênesis 3:8. E em Romanos 5, versículos de 11 a 21, nós temos a importância espiritual do nascimento de Jesus. Diz o texto: e não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como conclusão, eu queria dizer para você que o mundo seria totalmente diferente sem Jesus. Mas para muita gente que não conhece Jesus, é dessa forma que eles estão vivendo. Hoje, eu, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando a vinda de Jesus a este mundo para falar diretamente conosco. Para muitos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e é bem provável que isso seja verdade, porque na região de Israel, nessa época, é inverno e provavelmente José e Maria teriam muitos problemas para se deslocar no inverno. Os pastores não estariam cuidando dos seus rebanhos no inverno e provavelmente Jesus estaria nascendo num local bastante frio, correndo risco de vida tanto ele como a sua mãe. Então é bem provável sim que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Mas para nós cristãos não importa o dia que Jesus nasceu. O que é importante é que Jesus nasceu, e ele nasceu para vir falar conosco, porque antes ele falava em sonhos, falava em visões, falava por intermédio de outros, mas hoje nós temos a oportunidade de ouvi-lo falar diretamente conosco. Também pode ser em sonhos, pode ser em visões, pode ser através de outras pessoas, mas ele fala conosco especificamente através da Bíblia. E o autor de Hebreus teve o privilégio de ouvir o próprio Deus falando com ele. E nós hoje temos o mesmo privilégio por intermédio da Bíblia. E se você ainda não teve essa oportunidade, eu espero e te incentivo que neste Natal, ao comemorarmos o nascimento de Jesus, nós possamos ter a oportunidade de ouvir a sua voz, seja através da Bíblia, seja através de sonhos, de visões, seja através de uma palavra pregada, mas o que eu te incentivo é que você busque ouvir a voz de Deus, porque Ele veio ao mundo para falar comigo e para falar contigo. Por isso, eu quero desejar a você mais uma vez um Feliz Natal e que Deus abençoe a tua vida e abençoe a vida da tua família, no nome de Jesus.